Ai, não. Pronto. Começamos a gravar. Sim. A gente espera o Igor chegar para fazer Eu Sou Fulano? Ou a gente faz já? E depois, quando ele chegar, ele faz Eu Sou Fulano? Ah, quando ele chegar, a gente pergunta o que ele é. Tá bom. Bom, então quem quer começar? A gente vai começar falando da gente ou a gente vai começar falando do que nós estamos fazendo aqui? Acho que começar falando do que a gente está fazendo mais, né? Tá. O que você acha? Tem uma outra coisa que eu pensei agora, assim, de fazer como a gente está agora também. Não sei se vai misturar aí no que a gente é, Ah, check-inzinho. mas fazer um check-inzinho básico, assim, só para... Tá bom. Quem quer começar? Eu posso começar, então. Então, eu sou a Dani e eu tô chegando bem animada e com frio na barriga de fazer isso. Aquele frio na barriga é bom? De quando a gente tá fazendo alguma coisa nova, assim, e que interessa muito, que te movimenta por dentro, né? Que te chacoalha. É assim que eu tô chegando. Ah, o Igor não entrou. A gente estava esperando você aparecer com o seu chimarrão. Pronto, A gente está nem fazendo cheguei tão check-in. atrasado. A gente está fazendo check-in, a gente acabou de começar a gravação. Legal. Eu tô achando... Eu tô me sentindo divertida, porque eu não sei o que a gente vai fazer direito. Com frio na barriga também e feliz de ver vocês, estar junto aqui com vocês. E você, Lê, como é que você está chegando? Eu acho que eu sou a única barata aqui, porque tipo, eu não tô nem aí. Acho que porque eu sei que tá gravando, mas se a gente não gostar, a gente joga fora, então eu tô de boa. Tô muito de boa. Mas tô contente, mas é engraçado o efeito que tem na hora que você vê a luzinha vermelha. Dá tipo aquele momento assim de estou sendo gravado, e aí todas as palavras desaparecem na sua cabeça. Mas é isso, eu tô contente, eu gosto muito de fazer folia com vocês, tô contente de estar aqui com vocês. Deixa eu só furar o check-in um pouco. Sabe o que Pode. acontece? A hora que tava... Você viu como a gente perdeu a naturalidade? Sim. Quando não estava gravando, a gente estava todo... Aí a hora que começou a gravar, quem vai falar? Porque aí a gente fica com medo de atropelar o outro, inclusive, né? É. Fala, homem. Eu tô chegando contente também. Eu percebi essa mudança de volume aí. Eu tava ali na cozinha e escutei vocês fazendo kikiki e de repente ficou um silêncio assim. Quando eu entrei tava um silêncio. Eu falei, uau! Será que a galera tá fazendo centramento? A gente super fez um centramento natural, as três bonitonas aqui, ó. Então... Todas plenas, assim, né? Tipo, as pessoas fazem centramento. Eu tô chegando contente também, contente de ver vocês. Eu tava muito na dúvida se eu vim ou não, porque para mim essa questão da exposição ainda é um pouco desconfortável. Mas sei lá, vamos descobrir aí o que acontece. Acho que é bem isso, né? A gente tá nesse lugar de descobrir, assim, de ver o que vai acontecer, como a gente vai se sentir, se a gente vai se ver, se a gente não vai gostar, e enfim, tá tudo liberado. Eu acho que eu tô com vontade de me divertir, né? Eu acho que isso não falei no check-in, mas faz sentido. E sim, também sinto essa coisa do congelamento, que espero que vá soltando, né? Ok. Então, desembrulhando a CNV. O que é isso? Quem quer começar falando do nosso nome, da nossa logo? Acho que...
Primeiro que a gente teve um processo para chegar nesse nome. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso, né? Que a gente queria fazer uma coisa que não fosse formal, né? Que não fosse, SNV, a gente vai ficar dando aula para a galera do que é SNV. Fosse um movimento da gente poder trazer coisas reais, nossas e do mundo, e que seja, e falar a partir do que a CNV pode contribuir para a gente nisso, né? Tanto quando a gente está fazendo os nossos tão íntimos e habituais julgamentos, quanto quando a gente vai desembrulhar tudo isso e transformar em alguma coisa que faça sentido a partir do que a CNV traz para a gente como contribuição. Então, para mim, é muito isso, né? A gente foi para várias coisas, que era boteco, e aí a gente viu que tinha um monte de coisa, a gente queria uma coisa totalmente diferente, que não tivesse enquadrada, formatada, e que fosse legal, que a gente pudesse se divertir e ficar junto também, que a gente gosta de ficar junto, né? Então, para mim é muito isso, o Desembrulhando chegou nesse lugar de, vamos deixar essa coisa que às vezes pode ser muito embrulhada, embora o Marshall fale que a comunicação não violenta é simples, para a gente colocar isso na vida pode ser bem embrulhado, né? E como a gente sente isso, então foi essa coisa, e sabendo que a gente conversando também, a gente se ajuda a desembrulhar as coisas, que às vezes estão confusas. Então, para mim, é por aí. O Tom fala que é simples, mas não é fácil. Né? E realmente é uma coisa que vem num pacote, às vezes muito luminoso, muito cheio de frufrus, da gente olhar para o pacote e falar, eu acho que esse presente não é meu. Eu acho que deixar isso aqui não é para mim. Né? Até porque o nome não ajuda muito, né? A gente fala de comunicação não violenta, muita gente já fica... né? A coisa do silenciamento, né? A pacificação silenciadora, todas aquelas coisas, que a gente sabe que não é, mas realmente o nome remete a todas essas coisas. Então é pesado, e tem um campo pesado, né? E botar esse desembrulhando aí, para mim, foi muito legal, porque é justamente isso, veio na caixa bonita, e aí, como é que, né? A gente faz que nem aqueles brinquedos de colecionador, bota na caixa, nem abre a caixa, fica aí não perde o valor, né? Põe naquela prateleira e fica ali, ou a gente vai abrir, tirar, brincar, ralar, perder peça, né? Essas coisas todas. Então, a minha ideia é essa, a gente perder umas pecinhas aqui no meio do caminho, juntar, fazer outra coisa, botar uns remendos, quem sabe, e ver como é que isso fica. Eu achei que foi isso que me atraiu no projeto, né? Essa coisa gostosa de ser a gente tentando fazer isso acontecer. Estou muito contente daqui. Eu acho essa perspectiva legal, porque eu percebo, né, na minha caminhada, em algum momento eu comecei a praticar a CNV, e aí chegou um momento em que eu e a Letícia, a gente resolveu que a gente queria partilhar também, porque foi uma coisa tão transformadora para as nossas vidas que transborda e dá vontade de compartilhar isso com o mundo, né? E acho que as Danis também partilham dessa trajetória, né? E é legal que normalmente a gente faz a partilha justamente com isso, oferecendo cursos, mas é uma coisa que depende muito da prática diária e da gente incorporar isso no dia a dia, né, das nossas vidas. E eu gosto de dizer que, para mim, CNV parece muito língua, não no sentido instrumental de um jeito de falar, mas de uma coisa que demanda essa prática diária para a gente conseguir uma fluência, né? Então, da mesma forma como uma língua, eu posso fazer N mil cursinhos de língua, fazer muitas provas e tirar muitos certificados. Se eu não tenho essa prática diária, eu chego lá num outro país, eu não consigo falar, eu fico travado, né? E a CNV é isso também, eu acho. A gente pode fazer muitos cursos e muitas vivências, mas o que acontece é a incorporação dela no dia a dia, né? E aí acho que a proposta é a gente conversar um pouco disso, né? De como as nossas experiências do nosso dia a dia, como é difícil, né? É simples, como vocês disseram, e ao mesmo tempo muito difícil de encaixar isso, porque demanda realmente, parece que é um modo de pensar para mim diferente, assim, né? Um modo de processar, de perceber a realidade e processar ela diferente do que eu fiz durante décadas. E aí isso aí é muito estranho no começo, muito robótico, meio
travado, né? E demanda mesmo essa persistência, né? Da gente ir tentando incorporar e encaixar isso no dia a dia, né? E é muito frustrante, para mim foi muito frustrante, muito difícil no começo, né? Ainda é bastante, então acho que a proposta é falar um pouco disso também, né? Nossa, ouvindo vocês já vem um monte de coisa aqui, né? Mas eu acho que o que a gente está criando juntos aqui é um espaço aberto para a gente ser quem a gente é. Eu acho que é um pouco do que a CNV me convida e o que o mundo me fala que não, né? Me fala para ser alguma coisa pronta. Então, eu acho que é esse espaço que a gente está criando aqui. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que vai surgir. Então, eu acho que é esse que é o espaço que a gente quer criar e que eu acho que é o que eu tento levar quando eu estou levando a comunicação não violenta. Eu acho que é um espaço de laboratório, onde a gente vai. Eu acho que eu sou aprendiz ainda da CNV, então assim, acho que nós todos aqui vamos aprender juntos e tentar levar isso para o mundo, né? Sair desse lugar de perfeição e mostrar a vulnerabilidade, a nossa humanidade aqui. Então, acho que é um pouco disso que a gente está tentando criar aqui juntos. E eu estou feliz por estar aqui com vocês. Nossa, eu queria falar tudo que vocês falaram, assim, porque é isso, para mim, o quanto foi difícil no início eu tentar colocar a CNV na minha vida sozinha, né? Então, o primeiro contato que eu tive foi com um livro, e eu fui buscar por interesse pessoal, e quando eu tentava falar com meu marido sobre isso, ele falava, mas parece que engoliu o livro, parece que engoliu o livro, realmente, não era natural. Eu estava tentando transformar o meu jeito de enxergar aquilo que estava acontecendo com a gente, enxergar tudo, né? A história, muito da história do outro que a gente não tem a menor ideia. Por mais que a gente conviva, a gente não tem as mesmas percepções e interpretações que o outro. E como era difícil isso para mim, sozinha, né? E inclusive essa coisa da prática, né? E da gente ter uma rede, e é algo que fortalece muito para que a gente consiga ter, ficar mais forte mesmo nessa coisa de não desistir, porque às vezes vem coisas muito difíceis de escutar, né? E aí a CNV eu acho que apoia muito a gente nisso, né? De como que eu consigo escutar isso e transformar um pouco isso que eu estou escutando em algo que eu possa me aproximar ainda e não que eu tenha que sair fugindo para a luta e me defendendo. Eu tenho uma história de ser extremamente reativa. Então, nos grupos até surgiu esse termo, né? Com grupos que eu estudava, enfim, né? Da CBV, da comunicação bem violenta. Eu sou muito boa nisso. Eu sou muito boa nisso. Porque tem muito a ver com a história da gente, né? O que a gente foi aprendendo, e é um aprendizado que vem há séculos. A comparar, né? A achar que o outro está errado, a não reconhecer a nossa responsabilidade, não ser quem a gente é, e sim aquilo que esperam, como a Dani disse, né? Que seja um espaço que a gente possa ser quem a gente é, porque tem muitos moldes que dizem que a gente tem que se encaixar, que dizem que a gente tem que sentir ou fazer daquele jeito. Então, para mim, a comunicação não violenta traz, embora o nome seja confuso mesmo, né? Como a Lê diz, parece que tem a ver só com comunicação e na realidade é muito mais. Né? Tem a ver com como a gente pensa. Embora a gente não se comunique com o outro, mas como eu estou pensando, como eu estou vendo, compreendendo o mundo e tudo que acontece à minha volta. Então, eu acho que é simples, mas não é simples. Né? É complexo nesse sentido, porque envolve muita mudança. E aí eu acho massa a gente poder trazer tudo isso, né, dentro de um lugar onde a gente se sinta à vontade para trocar e trazer as nossas coisas que são as piores às vezes, né? Do jeito que a gente pensa e às vezes desistir de pensar disso, desconstruir, eu acho que esse é um espaço para isso, assim, para mim. E adorei as metáforas do Igor. Quero até anotar. Eu estou em dúvida se a gente fica com os microfones fechados ou abertos para ver até uma coisa de risada, sabe? Tipo, a Dani ri, a gente ri, e tipo, fica só a Dani falando.
Mas é que corta o canal, não corta o áudio? Não fica, tipo, zoando o áudio quando a gente fica todo mundo com o microfone aberto? Eu não sei como é que funciona isso. Como é que vai ficar na gravação? A gente pode experimentar para ver. Mas como a gente vai ter também a parada só do áudio, fica difícil se a gente... Mas eu sinto falta, realmente, né? Tipo, você não parece que... Ela tá sozinha. Eu queria comentar que, assim, acho que as meninas já me ouviram falar isso, eu não sei. Mas o meu lema de vida, durante muito tempo, foi ser folgada é uma doença, eu sou a cura. Eu sou Mariana de primeiro decanato, né? Então, assim, isso aparecia de muitas formas na minha vida. E eu acho interessante esmiuçar essa frase, porque eu hoje olhando, né, aqui no meu olhar holístico, sistêmico, cabalístico, né, gererê, que foi adquirido com o tempo, olha como era pesada essa responsabilidade de buscar as pessoas folgadas do mundo, né, as pessoas que eu julgava folgadas do mundo, e eu corrigi-las. E era muito desgastante, né? E é engraçado porque quando eu tive contato com a CNV, eu estava grávida da Helena, que é a minha filha mais velha. E eu encontrei o primeiro livro. E eu lembro que, assim, por acaso, sei lá, vendo essas coisas de parto, aí vendo coisas de educação, acho que eu nunca estudei para nada na minha vida como eu estudei para ser mãe. E aí encontrei o livro do Marshall, e eu lembro que eu tinha me dado uma nhaca, assim, só do non-violent, sabe? Porque para mim parecia muito assim, como se eu tivesse que abrir mão de algo que definia a minha personalidade. Não é minha personalidade, minha identidade. Minha identidade era inteirinha calcada em dar porrada, entendeu? Tomou, levou, é aqui mesmo, é não sei o que, E assim, o livro do Marshall, eu sei, é super polêmico isso que eu vou falar, mas vocês sabem disso, né? Mas eu acho que o livro do Marshall não é uma boa porta de entrada para a CNV, porque ele traz, às vezes, uma sensação meio mecânica, meio artificial e meio metodológica, que eu acho que é um pouco afastada do intuito real, que é o quê? Da conexão, da empatia, enfim. Mas o que rola é que, depois de ter tido esse contato com a CNV aos poucos, eu fui percebendo que o que era importante para mim não era dar porrada. Era autenticidade, era verdade, era transparência, né? Era coerência, era coerência naquelas, né? Mas, assim, honestidade, né? E conexão. E a minha agressividade era uma forma de conseguir essas coisas. E que muitas vezes nem era agressividade, era simplesmente assertividade, né? Mas como eu não sou um homem, facilmente lido com uma arrogância, agressividade, né? Machorra e não sei o quê. E aí, assim, o que acontece é que foi muito importante para mim eu entender que eu poderia ter essas coisas que são importantes para mim, sem abrir mão de mim, sem abrir mão de um pedaço de mim, e sem fazer as coisas de um jeito que o mundo não precisava doer tanto, acho que é basicamente isso. Sabe, você não precisa ficar o tempo inteiro encostada na parede com a faca na mão, esperando a próxima pessoa que vem para você retalhar, porque você está o tempo inteiro defensiva, e você pode relaxar e ainda assim se colocar e ter alguma segurança de que as coisas que são importantes para você vão ser cuidadas. Elas acabam até sendo melhor cuidadas, porque você consegue explicar melhor para as pessoas o que está importante para você, entender melhor o que está importante para elas e criar junto com elas alguma coisa melhor. Eu ainda mando muitas pessoas a merda, assim, tipo, talvez não tão literalmente, mas a questão é que o que isso mudou na minha vida é que hoje, quando eu faço isso, eu não faço isso porque eu não sei o que mais fazer. Se eu, em algum momento, realmente quer saber, sabe? Eu faço isso com uma escolha interna, de saber onde eu estou chegando, sabe? E não porque é o único jeito que eu sei, que eu tento, né, cuidar, porque muitas vezes a gente tenta cuidar das coisas fazendo e nada sai cuidado dali. Só que tem aquela satisfação momentânea de ter voado no pescoço de alguém quando você estava com raiva. Né? Então, assim, enfim, eu não sei se isso foi muita verdade para um momento. Mas... Existe raiva, existe prazer na raiva, né, Lê? Tem momentos que você quer ficar na raiva. Existe, tem gente que não gosta de raiva. Não gosto de sentir raiva. Eu adoro sentir raiva. A raiva é o puro poder. Eu me sinto assim, feita de fogo. Só que a questão é, você queima tudo ao seu redor. Então, assim, não há... E é uma coisa, eu fiz as pazes com a minha raiva
não aprendendo a gostar dela, porque dela eu sempre gostei, mas realmente de chegar para ela e falar, tá, ok, mas a gente não precisa botar fogo no parquinho inteiro, porque, sabe, depois não vai ter ninguém para brincar com a gente, presta atenção, tipo, não vai ter onde você vai ter, tá tudo queimado. Então vamos respirar um pouco, olhar outro jeito da gente usar toda essa energia, né? Enfim. É foda, mas é possível. Eu também sempre fui briguenta. E apesar de não parecer, assim, a vida inteira eu briguei muito, assim, porque eu tenho primos e meu pai, minha irmã eram muito machistas, né? E aí eu sempre convivi no meio dos homens, então eu tinha que me defender ali da galera, então eu sempre fui muito birrenta, emburrada, chata, porque eu gritava muito, brigava muito. Agora, a CNV me ajudou nesse lugar também, de conseguir olhar o meu mundo interno, de conseguir entender o que de fato eu estava querendo e de falar de outra forma. Tem uma coisa que eu acho interessante que eu falo assim, eu não gosto da CNV e não pratico, não estudo, não levo para as pessoas porque eu sou a Madre Teresa de Calcutá, né? Porque existe as pessoas falam assim, vocês são muito boazinha, vocês gostam da CNV porque é fofinha, e não é isso. Na verdade, eu gosto da CNV, eu acredito na CNV porque ela me ajuda a criar soluções sustentáveis. Porque o que acontece? Quando eu incluo as pessoas na solução e no problema, eu consigo a colaboração delas. Então, tem uma frase que às vezes eu uso em casa que é assim: quando eu acuso alguém, eu não consigo a colaboração dessa pessoa. Então, assim, se eu acuso alguém ou se eu falo alguma coisa que chega naquela pessoa como uma crítica ou uma acusação, e às vezes eu tento não acusar, mas eu falo e chega como acusação, ela não vai colaborar comigo. Na verdade, é isso que a Lê falou, né? Eu tô queimando o parquinho e aí aquela pessoa não vai querer me ajudar, e eu fico sozinha. Então, na verdade, eu quero e eu estudo, eu curto a CNV porque eu quero estar com pessoas. Eu quero co-criar junto com elas. E não é que a gente não bota fogo no parquinho para conseguir que as pessoas colaborem também, né? Tipo assim, a nossa ideia não é a gente praticar para conseguir que as pessoas façam isso ou aquilo, né? Tipo assim, é mais porque quando você se permite conectar com outra pessoa, existe um preenchimento, assim. Existe um lugar dentro de mim que respira onde antes faltava ar e eu não sabia. Né? É uma coisa que a gente faz sem a intenção, né, de manipular, mas sim com a intenção de conectar. Porque é muito mais gostoso estar junto, né? Isso. E aí, quando você se pega conectado com outra pessoa, acontece alguma mágica inexplicável em que, de repente, outras soluções aparecem e a gente está fazendo as coisas junto e está tudo bem. E não é nem que você passa a gostar da outra pessoa. Às vezes você continua desgostando e muito da outra pessoa, mas é simplesmente que vocês, naquele momento, se enxergam como pessoas. Você olha e vê uma pessoa, olha e vê outra pessoa, tá, ok. E aí, tipo, as coisas fluem, as transformações acontecem. Né? Não que vai cair do céu, mas... Né? Você tira a pessoa da imagem de inimigo que a gente criou no início do conflito. Isso. Muito legal isso. Eu fico lembrando que um grande campo de experimentação para mim é com as crianças, né, aqui em casa. Então, e aí no começo realmente tinha um pouco disso de vou ali dar uma empatiazinha para conseguir que eles façam alguma coisa, né? E na experiência prática eu fui vendo que isso realmente não acontece, né? Justamente porque não tem, acho que, essa conexão genuína, né? E aí eu lembrei uma vez que eu tentei empatia com a Helena, a gente estava voltando de um curso que a gente passou alguns dias, inclusive foi onde a gente se conheceu, né? Lá em 2019. A gente conheceu as Danis, né? E aí tava precisando ir embora e escurecer, enfim, e ela tava mal, assim, né?
porque tinha sido dias legais, enfim, né? E tinha ficado mal porque tinha, acho que quebrado um brinquedo, né? Alguma coisa assim ali na arrumação da gente ir embora. E eu tentando conversar com ela e com aquela ideia, a gente precisa ir embora, a gente precisa ir embora. E aí o momento mágico rolou quando eu, tá, foda-se, a gente se pá não vai embora hoje, entendeu? Eu vou sentar e vou ficar aqui com ela. Eu vou E eu morar aqui parei, agora. eu parei de ficar fazendo checagens com ela, né? Que é o que a gente normalmente faz na CNV, em termos de sentimentos e necessidade. Pô, você tá mal, você, né? É aquele brinquedo importante para você, né? E você tinha muito carinho por ele, tal, né? E isso aí não tava rolando nada disso, né? Porque ela não tava afim de conversar, né? E eu simplesmente sentei e fiquei com ela no colo ali e aí aconteceu essas coisas que acontecem que a gente percebe quando a gente está na conexão, que parece que o tempo para, assim, né? Então eu nem sei quantos minutos a gente ficou ali, mas eu acho que foi menos tempo do que o tempo que eu fiquei tentando checar com ela, sabe? E empatizar verbalmente com ela, né? Só que com a cabeça na estrada, enfim. E aí ficou tudo bem, ela se aliviou e aí tá, vamos embora. Né? Então foi uma experiência muito, muito legal, assim, de desapegar de resultado e ficar ali no momento e sentindo a conexão e ver aquilo acontecer foi mágico. Assim, né? Oi, Igor, Agora, você... disso que vocês estavam, só rapidinho, disso que vocês estavam falando da raiva, é muito interessante porque a minha experiência é diferente. Eu sinto muito a raiva, só que ela normalmente implode para dentro de mim. Eu fico remoendo aquilo do ressentimento, né? Tanto que a Letícia muitas vezes brincava que ela era metal, ela é metal e eu sou madeira, né? Porque tipo ela esquenta e esfria rápido e eu uma vez que esquenta não esfria por nada, né? E a prática da CNV começou muito nisso, né? Com uma proposta dela de eu olhar para essas questões, porque era isso, eu ficava acumulando a raiva dentro de mim e aí em algum momento ela explode em momentos aleatórios, assim, né? E muitas vezes com as crianças, né? E isso estava intoxicando um pouco ali a relação de todo mundo. Então, para mim, a CNV foi muito útil para isso, para perceber quando vem esses momentos de raiva e fazer os processamentos do que está importante e principalmente para eu conseguir expressar com mais clareza o que é importante para mim. Porque o que acontece é que eu não falava, né? Tinha muita dificuldade de falar, de expressar o que estava importante em determinados momentos. E aí, quando a Letícia começou a praticar, mudou um pouco a dinâmica da nossa conversa, porque antes era pá, né? Batia, levava, e aí não chegava em lugar nenhum. E aí ela começou a chegar, ó, isso aqui tá importante para mim, lá, eu mudou essa linguagem aí, o que tá rolando, né? E aí começou a startar em mim um processo de eu também entender melhor o que estava importante para mim e a gente tentar chegar num diálogo mais profundo, né? Então, acho que a CNV me apoiou a isso, na verdade, de processar melhor esses momentos de raiva, ver o que é importante, eu conseguir ter aquela coragem para trazer a vulnerabilidade, o que é importante no diálogo, né? Então, acho que essa minha experiência assim do começo da CNV de como lida com a raiva. Sabem que eu ainda tenho dificuldade com essa questão, com esse braço, né, da CNV, que é o da autenticidade, porque eu acho que a gente pendula um pouco. Como eu tinha essa coisa muito reativa, né, ao entrar em contato com a CNV, embora eu tenha hoje muita clareza de que não significa falar de um jeito assim ou assado, né, e sim a gente conseguir falar daquilo que importa, de como a gente se sente e tentar checar isso com essa outra pessoa, a CNV me ajudou a aprender a ser um pouco mais cuidadosa com aquilo que eu falava, que eu acho que tem um pouco disso que a Lê fala, mas eu acho que a minha comunicação ela era muito mais complicada nessa parte de reagir a algo que eu estava entendendo que era um perigo, né? E não tanto de falar na cara das pessoas o que eu achava, tipo essa caçadora de forgado, né?
eu não tinha muito isso, assim. Mas tem uma coisa da justiça, talvez. Você falou de signo, agora vamos lá, né? Por ser uma sagitariana, tem essa coisa da justiça. Então, tinha alguns momentos que isso vinha como um vulcão, né? Também muito fogo. E era complicado, porque para mim chegava nesse lugar de que eu falava lá tudo que eu pensava e defendia, e enfim. Só que aí vinha uma resposta que eu não tolerava muito bem, que era disso, de não ser aceita, de não ser... É muito complicado para mim. Então, eu vejo que empatia, em alguns momentos eu falho horrivelmente, e eu vejo que isso faz parte também. Então, eu também me vejo mega como uma aprendiz, e uma aprendiz recente até. Mas a autenticidade, eu preciso estar me sentindo muito segura hoje. Como se a CNV tivesse trazido para mim uma consciência do que isso pode acontecer depois, e me dá um certo medo, assim, sabe? De não conseguir falar como eu quero, enfim. Então, eu preciso de um tempo de processar. E eu acho isso interessante também, porque às vezes a gente entende a CNV como algo que tem que acontecer ali na hora. E isso foi um aprendizado legal, assim, que eu posso me preparar para ir para uma conversa. Eu posso sentar, colocar todos os meus julgamentos ali e utilizar esses julgamentos para entender o que está importante para mim, né? E chegar para essa conversa trazendo essa autenticidade, mas de um outro lugar, não de um lugar que vai atacar essa outra pessoa, né? E mesmo assim, às vezes ela vai se sentir atacada. Ô, Dani, tem uma coisa muito legal, além de trabalhar com a CNV, né, de pensar antes, a gente pode trabalhar depois também. Quando deu a merda, você vai lá e... Aí eu acho que eu uso mais desse jeito, porque dá merda o tempo todo, aí você vai lá e você tem a rede de apoio, você consegue olhar como que eu gostaria de fazer da próxima vez. Aí você vai criando esse músculo emocional, ele vai ficando mais forte, e aos poucos, porque é uma transformação e é uma mudança que acontece lentamente, né? Não é uma coisa do dia para a noite. E Dani, só mais uma coisa, Lê. Isso também para usar depois. E aí, uma coisa que eu acho que eu aprendi lá no IIT, de comunicar para o outro, assim, ó, eu acho que a gente está indo para um lugar que é tipo ladeira abaixo, pior que isso. Agora eu não estou mais em condições de continuar essa conversa. E aí poder fazer essa pausa e se organizar de novo, né? E daí, mesmo que... Então, começou a dar a merda, porque tem momentos que a gente escuta coisas que são muito difíceis, que tocam em gatilhos da gente que são uau, né? Então, quando acontece isso, saber que a gente não precisa continuar ali na parada, que dá para pedir uma pausa e falar que a nossa disposição interna para continuar essa história não vai ser naquele momento, né? Isso para mim virou muitas chaves. Inclusive com os meus filhos, que eu tenho um filho adolescente, na verdade são dois agora, né? Um de 13 e uma de 10. Então, assim, metade do meu cérebro já tá pifado, vocês já imaginam, tá? Por conta disso. Não, esse negócio porque para mim é tão interessante o que acontece, sabe? Me lembra muito o vídeo dos caras lá. É triste que a gente não tem como passar vídeo, né, no podcast, mas assim, aquele vídeo que os caras estão na rua discutindo, aí fica um mostrando o dedo do meio pro outro. Dá para compartilhar a tela, a gente pode trazer num próximo aí, eu vou ver se eu acho aqui. Fica um mostrando o dedo do meio pro outro, e aí o pessoal botou aqueles efeitos especiais de Harry Potter, aí parece que é uma tipo assim, um tá jogando uma maldição no outro lá, tchá, 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 e tipo, eles ficam se mostrando o dedo do meio, um pro outro, tipo, como se isso fosse mudar alguma coisa. E é engraçado porque é uma interação, e eles atravessam a rua, um através lá de longe, continua, tchá, tchá, é muito bom. Eu passo horas rindo disso. E é lindo, porque, tipo assim, mostra como a gente é desesperado por fazer chegar a nossa mensagem. Chegou num ponto em que, assim, era aquilo ou eles se baterem. Eles chegaram à conclusão de que eles não iam se agredir fisicamente. E eles não conseguiam ir embora daquela interação sofrida. Eles continuavam se torturando. E aí, assim, é que nem o negócio da última palavra. Eu tenho que ter a última palavra, sabe?
Você está discutindo com a pessoa e a pessoa fala, é isso mesmo. Então, foi o que eu disse. Eu também falei. E é aquela coisa, assim, tipo, já não tem argumento mais, mas vocês continuam... E o que é isso? Quando você olha duas crianças fazendo, é sim, não é? Não é? O que isso quer dizer? O que isso mostra em termos de linguagem? Isso mostra que você não tem alguma coisa que você quer daquela pessoa. Desesperadamente, tão desesperadamente que você não consegue simplesmente virar as costas e ir embora. Você está sofrendo naquela interação. Está machucando, está irritando, está queimando, mas você continua ali fritando com aquela pessoa porque você não consegue largar e ir embora. Isso é uma coisa. E a outra coisa é, você está fritando e você não consegue mudar a forma como isso está acontecendo. É quase inusitado, é quase como se não tivesse como. A gente não sabe, o seu cérebro está tão cheio de... Não é só o cérebro, né? O corpo inteiro de emoções e hormônios e neurotransmissores e sei lá o que, as pessoas vão dar risada das minhas ignorâncias, mas enfim, né? Que tipo, não vem alternativa, não vem um outro jeito de falar. Já aconteceu comigo, por exemplo, eu estou tentando conversar com a pessoa e quando chega no final da frase eu solto tipo um palavrão e eu sinto o palavrão saindo da minha boca, eu tipo, eu não queria, aí ele sai, porque tipo... É a sua raiva transparecendo quando você está tentando segurar ela. Ao invés de se conectar com ela, estar com ela, eu tô com raiva, você fica fingindo que ela não tá lá e ela transborda, né? De forma assim, subrepetícia. Mas é isso que eu acho engraçado, que você pode estar com ódio da pessoa, mas você precisa de algo que está nela. Você precisa tão desesperadamente que você não consegue sair daquela interação. Doentia. Mas está ali, fica lá grudado, esticado que nem um chiclete. Puxa, volta. Isso, né? mostra a sua conexão com ela, né? Boa ou ruim, tem uma conexão. Se não tiver a conexão, você sair e ir embora. Não, e pode ser essa pessoa estranha, porque eu tenho certeza que esses dois homens nunca tinham se visto antes, né? Sei lá, não tenho certeza, vai ver, né? Mas isso é interessante, porque o que essa pessoa... Você vê que não é sobre a pessoa, é sobre o que ela representa para você. É sobre estou tentando ser ouvido desesperadamente e não está chegando. Não está chegando, não vem um sinal do outro lado que diz, eu vejo você, eu entendo que é importante para você, você é uma pessoa, você existe, né? E é como também se a gente entrasse num automático de alguém vai ganhar, alguém tem que ganhar. Isso. Ou eu ou ele. Aí você entra nesse jogo, aí fudeu tudo, né? Porque ou eu vou, aí a gente entra no loop. Aí não consegue sair do loop. É muito louco, porque isso é aquela coisa cultural e não sei o quê, do capitalismo, e não sei, porque fica muito esse lance de que ou eu ou ele. A gente tem muito essa ideia de que não é possível as duas pessoas existirem como igualmente válidas e legítimas ao mesmo tempo. Um tem que estar errado, o outro tem que estar certo. E aí, tipo, mano, assim, é treta na veia. É um negócio assim... que vale a pena ser estudado, porque acho que é por isso que a comunicação não violenta é tão apaixonante quando você começa a entrar nela e ver as transformações, porque você consegue estar na interação e entender o que está importante para você. E realmente, mesmo quando é desajeitado, quando é doloroso, quando é ardido, quando é suado, você consegue ir para um outro lugar, além de ficar mostrando o dedo para o outro, mostrando o dedo para o outro, mostrando o dedo para o outro. Sim, não, sabe? Evolui, flui, vai para algum canto. Às vezes você dá aquela mordida e aquilo abre caminho para uma conversa mais cheia de profundidade e conexão, ao invés de afastar mais as pessoas, porque existe uma relação suficientemente resiliente para dar conta desse impacto, né? Não sei se já aconteceu com vocês, tipo assim, de ter uma explosão, mas existe essa resiliência, existe essa confiança de que eu sou importante para você, você é importante para mim. E aí, mesmo sendo ditas coisas que são muito difíceis de ouvir, existe aquele momento de voltar e um olhar para o outro e respirar junto e vamos tentar de novo. Mas é muito assustador porque a gente nunca sabe se essa resiliência chega nesse nível. Então, toda vez que a gente tem uma conversa profunda e forte, a gente tem aquele medo de que dessa vez a bexiga vai arrebentar e aí fudeu. Tipo, essa pessoa vai embora da minha vida. E é um processo lento, né, Lê? Porque, na verdade, eu acho que o primeiro passo que aconteceu comigo, quando eu comecei a estudar a CNV, é que eu entrava nas discussões ou no conflito
mas eu não queria mais seguir o caminho que eu estava seguindo, mas eu nunca sabia o que fazer, então dava tipo uma tela azul. E geralmente as pessoas falam isso para mim. Às vezes começam a estudar CNV, aí vê um conflito, aí você fica meio paralisado ali, porque você não sabe o caminho que você quer seguir, mas você também não quer seguir o caminho que você seguia. E isso é normal, acho. E esse já é um ponto de virada, porque você pode não saber para onde você está indo, mas você tem aquele vácuo, é que nem quando a bolinha sobe, você bate, você joga uma bola para cima, assim, ela tem aquele momento em que ela para no ar, antes dela descer. E esse é o momento de parada, você está percebendo aquela coisa parada, e você pode alterar o movimento. Mesmo que você não saiba como fazer isso ainda, você consegue ter consciência do que está acontecendo. Isso já é enorme, você ter consciência. Você saber, olha, é aquela coisa de novo. Olha, nossa, meu coração acelerou. Nossa, olha como meu peito está apertado. Eu nunca reparei que toda vez que eu falo com essa pessoa, eu tenho isso no peito antes de começar a conversar. E de repente você dialoga com você, né? A gente fala, a chave é sempre você olhar para você. Primeiro, sabe, o que está acontecendo comigo? Falei, imagina se o cara lá, um mostrando o dedo para o outro, um deles fizesse assim, né? Mostrasse um coraçãozinho. O que aconteceu? Não, gente, eu faço isso. Deixa eu só contar do trânsito. Tá. Eu fiz isso tantas vezes. A pessoa passa xingando assim, eu dou aquele sorriso e faço oi! E é isso. Ai, não consigo. O máximo que eu consegui foi, depois de ter filhos, ao invés de xingar as pessoas, é chamar elas de amigo. Ah, pode passar, amigo. O vídeo. Não, mas fica pior, a pessoa fica mais brava. Ó, lá vai, ó. Olha lá o vídeo, olha o vídeo. Mas tá todo picotado. Tá picotado? Tá picotado, não tá passando bem. Pelo menos pra mim, como é que tá pra vocês? Picotado. Dá pra você escutar ruim, eles às vezes falando fuck you, fuck you, fuck you. Eles não tá bem. Tá um de um lado da rua e um do outro. É gozado porque, assim, eu quando tava procurando aqui, parece que é fake, que é armado, né? Mas eu acho que diz muito disso, de que às vezes eu tô no conflito, né? Aconteceu o conflito, só que já passou, a pessoa não tá mais aqui, eu continuo ali pensando naquilo. Pô, eu devia ter falado aquilo. Pô, né? A gente não consegue se separar, né, daquele momento, né? Ô, gente, veio aqui, enquanto estava escutando a Lê, uma história lá do início, quando eu comecei a aprender a comunicação não violenta, e aí disso da consciência, né? Eu já tinha consciência de algumas coisas, porque eu me achava mega reativa e achava que o meu marido, que falava super equilibradamente, né, não era violento, que era eu que era violenta, porque eu era a louca da situação, né? Um equilibrado e a louca. Aí eu comecei a perceber que aquilo que ele falava não era necessariamente verdade, eram os julgamentos dele. Essa história é boa. E aí, depois eu fui num intro do Dominique, eu acho, e contei isso lá no meio de toda aquela galera. Aí, nas discussões, ele ficava falando as coisas e eu já identificava que aquilo eram julgamentos. Só que eu não conseguia fazer todo o processo, né? De entender o que esse julgamento estava falando, o que era importante para ele. Eu só conseguia falar assim, tá vendo? Isso é julgamento. Tá vendo? Isso aí que você tá falando? Isso é violento, isso aí é julgamento. Pensa onde é que a gente chegava nessa situação. Lugar nenhum, né? Péssimo. E aí eu contei isso pro Dominique, ele deu muita risada e falou assim, não deve estar ajudando muito, né? E realmente é um momento, é um passo, né? Que eu tinha consciência do que aquilo, que não era mais só eu que estava nesse lugar, de que me comunicava de uma maneira que não ia ser muito proveitosa, né? Que não ia chegar a lugar nenhum, mas que ele também, por mais que tivesse num volume normal e a pessoa parecesse muito centrada, aquilo que vinha de conteúdo acionava um monte de coisas em mim. Então, não é que isso a CNV não é isso, né? Falar para o outro, isso é julgamento, né? Era muito atrapalhado da minha parte, mas foi importante também para eu ter noção dos mecanismos, que eles podem ser disfarçados, mas extremamente intensos para que chega no outro de forma muito intensa. Né? Não, e esse é o momento perfeito para a gente dar aquela puxada de saco básica no Dominique, que assim, né?
Aprendi muito com ele, e uma das coisas mais valiosas foi justamente que quando eu fui começar a estudar CNV com ele, que eu, né, nos eventos dele, que eu vi serem trazidas questões estruturais. Essa dinâmica que você traz, por exemplo, Dani, não é uma dinâmica só sua com seu marido, é uma dinâmica de gênero. A mulher é a louca, descontrolada, e o cara... E começa que, assim, como existe uma estrutura de poder desigual entre homens e mulheres, já existe um desespero, né, da mulher dentro da relação para se fazer ouvir, ter o seu ponto de vista validado. Então, a gente já começa num lugar de desequilíbrio. Né? E, então, assim, eu acho isso muito legal. Né, quando a comunicação não violenta não é só sobre essa minha relação, eu e essa pessoa, mas quando a gente leva em consideração tudo que veio antes e tudo que isso representa em termos de estrutura, e todas as microviolências que eu já sofri na minha vida, que na verdade ficam ativadas quando essa pessoa fala comigo. Às vezes ele nem está com essa intenção, mas quantas vezes isso já não se repetiu na minha vida? Né? Total, isso que você está falando completamente encaixa no que na minha experiência, então com certeza, né? Isso acontece em qualquer relação de opressor e oprimido, porque o opressor ele sempre está lá pleno, e o oprimido ele vai ter que gritar. Então, assim, a criança vai ter que gritar, a mulher vai ter que gritar, a pessoa negra vai ter que gritar, todo mundo, o oprimido, ele sempre vai estar nesse papel de gritar, porque ele quer se expressar e ele não é ouvido, então ele vai gritar mesmo. E aí vai ser deslegitimado porque grita. Quantas vezes você não escuta as pessoas falando, não, mas se você traz seu ponto dessa forma, eu não consigo te ouvir. É muito cômodo para você aí em cima e eu tô aqui embaixo, eu não consigo nem fazer minha voz chegar aí, quando eu grito, não, aí não aceito. Né? E aí o reprimido e o oprimido, ele sai como, nossa, ele não tem equilíbrio emocional. Ele não, olha lá, precisa de um psiquiatra, um psicólogo. Não, é muito recalque, sabe? É muito vitimismo. É aquela coisa, você tem que falar com toda a calma para a pessoa, por favor, tira a sua bota de cima da minha garganta, que tá difícil para respirar, por gentileza. E assim, é muito difícil porque a comunicação não violenta muitas vezes entra nesse lugar, né? De que, porque eu sou agora uma pessoa não violenta, eu não tolero essas pessoas que chegam assim gritando. E é muito violenta essa expectativa de não violência por parte de uma pessoa que está numa posição em que, sabe, essa falta de empatia, essa incapacidade de enxergar outra pessoa e perceber que ela não tem empatia para dar, porque ela não tem empatia para ela. Né? Então, assim, muitas vezes a pessoa que está na posição de privilégio, né, precisa se tocar mesmo, assim, falar, nossa, não, espera, por mais difícil que esse diálogo seja para mim, imagina, né, como isso está sendo para outra pessoa, respira, escuta, né, se abre, enfim. Por isso que é tão justamente, importante. É uma perspectiva, acho que dessa de interrupção de discurso dominante, né? Então a gente tem uma série de discursos dominantes, alguns expressos e a maioria deles ocultos, né? Uma dessas é o peso da fala, né? O peso da fala de um homem em relação ao peso da fala de uma mulher, o peso da fala de uma criança em relação a um adulto, e pessoas brancas e pessoas negras e por aí vai. Né? E aí, como uma fala é mais facilmente escutada, a outra precisa gritar para ver se tem uma chance de alguém escutar um pouquinho daquilo, né? E quanto mais grita, pior fica. E acho que dialoga um pouco com aquilo que vocês trouxeram antes também, de como é que a gente consegue conviver com todos os discursos. Né? A gente não precisa excluir uma perspectiva para outra poder existir. Né? A ideia é a gente tentar colocar tudo na mesa e ver como encaixar esse quebra-cabeça, né? De uma maneira que fique mais maravilhoso para todo mundo, como o Marshall propõe. Né? E é gozado, porque eu tenho um exemplo que eu costumo dar também, que é o seguinte: se o caminhão de lixo passa aqui em casa às 8 da manhã, normalmente, né? Se a minha filha vira para mim às 8 da noite e fala, papai, o caminhão de lixo está passando, a primeira coisa que normalmente me vem à cabeça é, essa criança está viajando, né? Porque normalmente é isso, em relação à fala das crianças e a percepção delas, a gente tem menos confiança do que em relação ao adulto, né? Mas por que será que se fosse um adulto me dizendo isso, eu pensaria, poxa, por que será que o caminhão de lixo está passando a essa hora e não essa pessoa está viajando? Né?
E aí a CNV eu acho que ajuda nisso também, da gente parar sempre quando a gente escuta alguma coisa e olhar, nossa, isso que está vindo faz sentido? Ou se não, por quê? Né? E tentar abrir a nossa percepção para outras perspectivas, né? Eu acho que isso é muito importante também. E ajuda nesse processo justamente da gente interromper esses pilotos automáticos que a gente está dentro, né? A gente normalmente está inserido em muitas dinâmicas que a gente nem se dá conta de que a gente alimenta e reforça, né? Então, é importante ter essa perspectiva de ampliar o diálogo e ampliar a escuta para qualquer que seja a fala, para a gente poder entender de onde vem e como encaixar aquilo, eu acho. É um movimento de desconstrução e de estar na dúvida o tempo todo, né? E aprender a estar confortável estando na dúvida, eu acho que. Porque a gente aprende que a gente só pode ter certeza, né? E quando a gente entende que você não precisa ter certeza para você cuidar de você, para você cuidar do que é importante para você trazer o que está importante para você e pedir cuidado também, sabe? Mostrar. Então, assim, e aí você desapega disso, sabe? Você não precisa ter o chão, você aceita flutuar, né? Os gatos no espaço, né? Tipo, tem um vídeo horrível que são dos astronautas com os gatos no espaço. E os gatos, porque o gato, na hora que você solta ele no ar, ele vira o corpo e encontra o chão e plá, né? Só que se não tem gravidade, ele não sabe para onde se virar. Então ele fica se torcendo loucamente. É desesperador, tá? Quem gosta de gato não assiste, quem gosta de bicho, enfim. Para mim foi horrível. Mas foi uma imagem muito poderosa para mim, para trazer o que aconteceu quando eu comecei a ter contato com o conceito de comunicação não violenta, assim, das necessidades como sendo algo que não existe em absoluto, mas que vem da minha percepção da realidade. Porque a sensação que eu tinha, tá, mas e aí? Se é só a minha percepção, então não é válido. Sabe? E não, é pelo contrário. A sua percepção traz para você uma ideia de suas necessidades como atendidas e não atendidas. Isso informa como você está nesse momento. E isso conta, porque você é uma pessoa, assim, isso basta. E tem outras pessoas em volta de você. A questão é, a gente pode juntar as nossas percepções e conversar para montar uma coisa, um jeito de estar, um jeito de fazer as coisas, em que a gente se perceba mais satisfeito, todo mundo junto, né? Não precisa ter uma coisa absoluta lá fora para você ter o direito de cuidar de você. Isso é muito forte, assim. Eu lembro que a treta do parquinho, né? Você já escutou a treta do parquinho? Que eu briguei com ela no parquinho. Eu toda trabalhada na CNV, e eu, com 2 crianças no parquinho, correndo atrás de uma e segurando a outra, e não sei o quê, lá, e tipo assim, nossa, meu filho começou a andar com 10 meses, e o parquinho aberto, e a minha filha com 2 anos, 3 anos, você entendeu? Então, tipo assim, era catar uma criança, a outra saindo do plano, não sei o quê, lá. E aí chega o homem, e vira para mim e fala, seu filho tá jogando areia, meu, sei o quê, lá, falou várias groselhas assim para mim. E eu tomei aquele susto, o Heitor tomou um susto, né? Tipo assim, pá, deu uma segurada nas crianças, não sei o quê. E aí eu tava uma amiga perto e falei, você cuida deles aqui um pouquinho que eu preciso resolver isso. Toda trabalhada na CNV, me aproximo do cara. Oi, tudo bem? Sou Letícia, não sei o quê, vamos lá. Comecei a conversar com ele, o cara subiu meu gás de novo. Nem lembro o que ele falou mais alguma abobrinha. Do tipo de, né, não sei o quê. E aí, eu não tinha o que falar, deu aquele momento de pausa, assim. E aí, eu virei pra ele, quem você pensa que você é? E comecei a gritar e falar tanto palavrão, o parquinho cheio de crianças e mães. E eu falei tanta coisa na cabeça daquele homem. E eu lembro que ele parou pra mim e falou assim, você ainda quer ter razão? Eu falei, não tô nem aí se eu tenho razão, tô cagando se eu tenho razão, razão passa longe. E nessa hora foi muito libertador para mim. Isso é muito louco, porque a minha vida inteira eu não tinha conseguido brigar por mim, sem ter certeza de que eu tinha razão. Eu não sei contar quantas vezes eu apanhei literalmente ou metaforicamente quieta, porque eu não sabia dizer se aquilo que estava acontecendo comigo era merecido. E o que é isso, merecido? Quer dizer que a pessoa que está te batendo tem o quê? Razão. É uma ideia que está na minha cabeça,
E aí eu não conseguia quebrar isso. E naquele foi o momento em que eu disse, não importa se eu tenho razão ou não, essa pessoa não vai me tratar assim. Eu falei isso para ele, você não vai me tratar, você não vai falar comigo desse jeito, não interessa. E assim, eu fui extremamente violenta e agressiva, né? E, tipo assim, foi uma explosão, um estouro. Mas foi um marco para mim de um momento em que realmente eu virei para mim e falei, razão não é o que é importante aqui. Não é o que traz validação. E isso foi a Sandra Caselato que me trouxe. Foi legal, porque eu fiz um relato disso no meu Facebook. E aí eu, tipo assim, aí eu aqui tentando aprender CNV, que vergonha. E a Sandra, que foi acho que uma das primeiras pessoas com quem eu... Foi a primeira pessoa, ela e o Yuri Haas, eu fiz o primeiro curso com eles. E foi ela que chegou e falou, por que não? Você conseguiu, tipo assim, tudo bem, né? Não foi do jeito que você queria, mas você conseguiu olhar para você e conseguiu cuidar de você. Isso tem valor. A gente tende a achar que não deu certo a minha comunicação. Tipo assim, né? O celular não funcionou, não deu certo. A gente não sabe o que estava importante para você. Então, isso eu achei super bacana, sabe? Esse conceito de que não é, ficou todo mundo bem e a gente foi cantar com baiá. Não é, eu falei baixo, eu não falei nenhum palavrão. Né? É assim, o que estava acontecendo dentro de você? Você conseguiu perceber os seus sentimentos? Nossa, olha só que diferente. Você conseguiu cuidar de você onde você antes não cuidaria. Olha que revolucionário. É revolucionário. Uma mulher. E libertador, né? Eu acho que é isso. Pode falar, Dani. Não, é isso que, para mim, a CNV traz. Ela traz esse lugar de humanidade. É aquilo que acontece. Então, assim, eu valido aquilo que acontece. Então, não tem essa questão de dar certo ou não dar certo. É o real. Eu vou trabalhar a partir dali. E eu acho que é isso que é libertador, que é sair desse lugar do tá certo, do deu certo, do funciona, do não funciona. E aí eu acho que eu lembro da imagem do gato, apesar de não ter visto essa imagem, que é exatamente, a gente fica o tempo todo tentando achar o chão, que o chão é o certo e o errado, né? Então eu agarro na parede, eu agarro em qualquer coisa, só que a CNV me fala, flutua, fica no ar, e aí a gente não consegue. Eu acho que os momentos que eu, assim, mais consigo estar na CNV, onde eu estou nesse lugar do vazio, do flutuar, do levitar. E é por isso que ela é simples, mas ela é difícil de fazer, porque você tem que estar nesse lugar aí do espaço, né? do vazio, do não sei o que vai acontecer, sair do controle, eu não sei qual vai ser a resolução do problema ou do conflito. Eu vou criar com o outro, então não está comigo a coisa. Então, eu acho que a sociedade coloca a gente o tempo todo para agarrar a parede, né? Que é eu preciso ter controle, eu preciso saber qual é o certo e o errado, e a gente na CNV está falando, sai desse lugar o tempo todo, né? Como se a gente não existisse sem o chão. Uhum. E essa coisa do certo e errado, ela sempre vem junto com mais coisas que o Márcio fala bastante. Você guarda dinossauros na sua casa, Dani? A Lola encostou numa madeirinha de prateleira que o Alan vai pendurar um dia, né? E caiu em cima dela. A minha cachorra. Mas, enfim, eu estava falando da questão do certo e do errado, que vem sempre enganchado numa coisa que é o certo precisa ser recompensado e o errado tem que ser punido. Então, assim, tá, mas eu errei de falar assim com o cara no parquinho, né? Se fosse, eu não devia ter. E aí vem esses vários tem, ok, deveria e não deveria, né? E aí, se eu errei, eu tenho que ser punida. Se eu fiz algo errado, né? Eu tenho que sentir vergonha, eu tenho que sentir culpa, eu tenho que sentir alguma dor de alguma maneira. Então, assim, isso está encruado na maneira como a gente foi educado, e é a educação de muito tempo, né? De séculos que a gente vem. Essa é a história da herança do patriarcado, né? Onde a gente não se encontra. Por isso que é tão disruptivo para mim a CNV, que ela fala assim, vamos se encontrar, vamos entender por que então aconteceu isso, do que você descuidou quando você cometeu esse erro, entre aspas, e do que você estava cuidando quando você fez isso. Então, nesse momento que talvez, que bela CNV eu fiz, né? Que bela pessoa.
Não, você cuidou de mostrar que tinha limite, você cuidou de mostrar que, não, respeito aqui, só um pouquinho, você não está considerando, né? De compreensão, de ser vista, de uma série de coisas, uma série de necessidades. Expressão. Então, como a gente olha para o que acontece com a gente e com o outro e com todas as estruturas, né? E pode começar a descolar essa coisa do erro com uma punição, como se a gente só fosse aprender se a gente fosse punido, né? Então, queria contar que semana passada eu estava conversando com uma pessoa que veio, uma vizinha que veio aqui em casa, e aí, sobre educação, ela tem uma filha e tal, e aí eu disse, eu procuro aqui, né, a partir das coisas que eu vou estudando, enfim, e tenho realmente um laboratório para a gente praticar diariamente quando a gente tem filho, né? Eu procuro não educar baseado em punição e nem recompensa. O que é punição? Sermão, porque às vezes as pessoas acham que punição é só a questão física quando se trata de uma criança, e não, dar sermão é um tipo de punição, porque você está querendo que a pessoa se motive externamente pela vergonha que ela está sentindo ali, né? Retirada de coisas, então evito completamente e tento sentar e olhar para o que está sendo importante ali. E eu erro pra caramba às vezes, então não tô. Volto àquela fala da Dani, né? A gente não está aqui nesse lugar de eu sou perfeito, não faço nada de errado, sou uma Madre Teresa. Não, em alguns momentos a gente escorrega, porque é forte o padrão de onde a gente vem. O meu padrão é muito forte de uma rigidez, assim. Então, é toda uma coisa de prestar muita atenção. E me chamou a atenção que eu estava contando para ela isso. Eu não recompenso, né? Não elogio, as coisas elas são combinadas, E não ameaço, e não uso chantagem emocional, e não... Enfim. Aí ela me olhou assim, como que você faz? Né? Porque é muito forte isso para a gente, para as pessoas em geral, de que para alguém aprender que algo não é legal, precisa ter uma punição. Então, o quanto isso, e aí me veio agora na mente, vou trazer, né? Que uma frase que eu vi, não lembro onde, e que para mim fez muito sentido, né? Quando você evita falar alguma coisa porque você quer evitar um conflito, por exemplo, esse cara do parque, né? Com a Lê, você inicia uma guerra dentro de você. Porque a gente fica daí, se eu penso que eu devia ter falado um negócio, não falei, depois eu fico, fica saindo um monte de faísca por todos os meus cantos. O conflito já aconteceu. Exato. Aceita que dói menos. Já está em conflito. A diferença é, esse conflito você vai dar participação para outra pessoa ou ele vai ficar só com você? E com as pessoas da sua casa, talvez, que você vai chegar lá queimando e vai arrumar outra treta com outra pessoa que não tem nada a ver com isso, mas com quem você tem segurança de sentir raiva. Né? E não é só, demanda, acho que também essa resiliência de sustentar o desconforto, né? Porque o conflito ele não é confortável, né? Ele é muito desconfortável, né? E por isso acho que muito importante falar de novo de apoio, né? Redes e sistemas de apoio para a gente conseguir sustentar esse desconforto e tentar abrir essa criatividade que o conflito pode trazer, né? Mas é difícil, só que eu achei legal essa perspectiva que a Dani Toigo trouxe, justamente de que, eu posso abrir mão de sustentar esse desconforto aqui no conflito, mas aí depois eu vou ficar desconfortável aqui dentro de mim. Né? Muito legal. Então, é uma troca, né? Na verdade, não tem essa das coisas se resolverem magicamente, né? O desconforto ele vai ficar em algum lugar, né? A gente vai precisar tratar dele em algum momento. E eu acho uma coisa linda na CNV, que esse exemplo que a Lê trouxe do parquinho, né? De que ela se estressou lá com o cara e gritou, né? Teve uma frase que ela falou assim: eu estava lá e tinha um monte de mãe, criança, e eu, né, dando aquele piti. E é muito engraçado porque essa frase me leva para um lugar assim. A gente precisa, a sociedade quer colocar a gente como uma mãe perfeita. Então, quando eu faço isso, eu não sou uma mãe perfeita. E o contrário, né? Quando a gente legitima isso que ela fez, quando ela faz, isso é a minha verdade,
ela também liberta as outras pessoas disso, né? Então, eu acho que isso é muito lindo. Quando alguém vai lá e dá o piti e fala, é isso mesmo, é isso que eu estou sentindo agora, eu estou libertando as crianças e todo mundo que está em volta tem a possibilidade de ver a humanidade se expressando ali. Então, eu acho isso lindo na CNV. Quando a gente leva e compartilha que a gente pode ser quem a gente é, que a gente pode mostrar a nossa verdade, os nossos sentimentos, isso vai libertando quem está à nossa volta também. Exatamente. Até o negócio que a gente fala de pedir ajuda, né? Eu sempre repito isso, porque isso para mim é muito importante. A gente fala, desculpa da cachorrada, gente, são muitos cachorros do vizinho, e aí eles às vezes ficam irritados. Mas que a gente fala muito para as pessoas, peça ajuda, setembro amarelo, não sei o quê, mas a gente não normaliza o ato de pedir ajuda, porque a gente não pede. Então, quando você vê outras pessoas pedindo ajuda, outras pessoas dizendo, nossa, eu preciso de apoio, seja para fazer qualquer coisa que seja, a gente tem esse mito da autossuficiência, né, na nossa sociedade, que é uma babaquice, porque, poxa, nós somos seres sociais, a gente evoluiu em bando, a gente não existe sozinho, né? Enfim, mas então essa coisa de pedir ajuda, né, de estar vulnerável, mostra para as outras pessoas que isso é possível, que isso é aceitável, e normaliza. Oi, gente, eu aqui me perguntando, antes da gente se encaminhar para o final, se a gente embrulhou ou se a gente desembrulhou. Então, eu achei complicado porque a gente saiu falando e a gente não falou os nossos nomes, a gente não falou nada. Aí, falou assim, aí tem, tipo assim, tem 1 hora de pessoas X falando, tipo, sobre CNV. Né? Que a gente combinou que não ia falar de currículo, para não ficar com essa, né? Porque não faz muito sentido para mim falar sobre currículo, não nesse contexto. Né? Para mim parece o contrário do que a gente queria fazer, a gente estava conversando, né? Que tá todo mundo aqui de acordo que isso não faz sentido. Mas no final. A gente fala os nossos nomes, cada um no check-out. O que vocês acham? Tá bom. Eu curto a ideia. Tá. Ok. Então, eu sou a Letícia Penteado, a louca do parquinho. A cura dos folgados do mundo, só que não. Eu sou casada com o Igor, que vem logo mais. E a gente tem 2 filhos juntos. Eu tô falando isso porque eu acho que é importante contextualizar, para todo mundo saber que a Helena dele é a minha Helena também. Tipo, essas coisas. Sim. Uhum. Sei lá, eu tô muito divertida, eu gostei muito de estar aqui hoje, tô assim, tô leve, tô alegre, tô um pouco preocupada de ter falado demais. Enfim, é isso. Acho que isso é no momento. Bom, já vou então. Eu sou o Igor Savitsky, sou casado com a Letícia. A gente partilha CNV como conexão empática. E é isso, eu estou bem contente aqui. Achei que a conversa foi bem leve e correu fluido. Foi bem gostoso. Legal. Explica que conexão empática é o nome da nossa coisinha, da nossa empresa. Sim, Porque senão fica parecendo a gente partilha em conexão. É o nosso gig, chama conexão empática. Vai lá, Dani, pode ser? Pode. Eu sou a Daniele Rafael, eu gosto muito de compartilhar CNV hoje em dia, de falar sobre cooperação. Eu tenho um coletivo chamado Empatia 123, onde a gente divulga aí a CNV, os trabalhos com cooperação. E eu adorei também estar com vocês aqui. Estou saindo leve, divertida, feliz e bem animada aí com esse nosso projeto. E você, Dani, como é que você sai? Eu também, eu sou a Daniele Toigo, eu estou saindo... deixa eu me localizar, né? Eu sou da cachorra que derrubou a prateleira no meio do negócio, né? Acho que a gente não vai cortar. Eu fiquei pensando, será que a gente vai editar isso? Acho que não. Eu também trabalho com disciplina positiva, né? Que eu acho que são abordagens bem... me fugiu a palavra, mas são muito alinhadas. A CNV e a disciplina positiva são alinhadas. E
E eu estou saindo muito satisfeita e feliz com esse encontro. Achei que o papo foi gostoso também. E animada aí em colocar mais desses momentos para o mundo.